Salve, salve galera, Rodrigo Xavier aqui. Trouxe um vídeo bem interessante sobre a utilização do vape, né? Fala sobre cigarro, sobre a nicotina de forma geral. Eu fui viciado em nicotina por mais de 20 anos, né? Algo que até hoje só de tocar no assunto ainda me vem à cabeça, mas graças ao bom Deus eu consegui deixar de utilizar o cigarro, o tabaco ou a nicotina de qualquer forma. E esse é um assunto bem interessante que é sobre o uso do vape, né? E o que, que ele traz ali para o teu corpo. Então vamos estar acompanhando aqui. Eu não assisti o vídeo, mas parece ser um vídeo bem interessante, é um canal bem legal aí, todos os créditos vão para ele. Você já fumou vape, ou cigarros eletrônicos, ou até pendrive, se você preferir chamar assim? Fique à vontade para deixar sua experiência nos comentários. Eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para nós aprendermos juntos. Mas eu não posso deixar de ficar assustado que quanto mais novo você for, mais provável que você tenha respondido sim para essa pergunta. E aqui eu preciso citar uma frase erroneamente atribuída ao escritor Mark Twain. A história não se repete, mas às vezes ela rima. Ele nunca disse isso, mas a frase encaixa perfeitamente na história do consumo de nicotina. Mesmo com os primeiros alertas contra os efeitos negativos do cigarro datando de mais de 400 anos atrás, o hábito de fumar se tornou extremamente comum no século passado. No seu ápice, quase metade da população adulta era fumante. Hoje, só 1 em cada 10 adultos fuma. A história do E é muito interessante isso aí, né? Quando você sai, dependendo da região, dependendo do local, eu fui viajar tempos atrás para Natal. E lá a quantidade de pessoas que eu encontrei fumando era pouca, muito pouca mesmo. E dias atrás eu tive em São Paulo e eu vi que a quantidade de fumantes é bem maior. Não pela quantidade de habitantes, mas pela quantidade de pessoas que você realmente vê fumando, fazendo uso do cigarro eletrônico. cigarro no século XX é uma história da vitória de imagem através de propagandas desonestas que só foi revertida através da implementação de leis sobre propagandas e distribuição do produto. E a história do vape hoje não é tão diferente da posição em que o cigarro se encontrava um século atrás. O que é irônico, porque os cigarros eletrônicos foram Cara, tem criados um para vape combater os igualzinho cigarros aquele ali, né? tradicionais. Tinha. Esse vídeo é a história do que produtos à base do tabaco fazem com o seu corpo e com a sua mente. Em 1604, o então rei da Escócia e Inglaterra, James VI, fez um documento público condenando o uso do tabaco. Em 1930, esse era um hábito compartilhado por 60% da população adulta do Ocidente. Mesmo com séculos de sabedoria popular, os vendedores de cigarro deram um jeito de contornar a má fama do produto. Como? O primeiro passo foi a produção de cigarros se tornar extremamente barata graças à invenção de máquinas capazes de produzir cigarros em escala industrial no fim do século XIX. A partir daí, o cigarro se tornou um produto barato. O problema é que a imagem dele ainda era ruim. Era sabido que ele fazia mal à saúde. Mas felizmente para a indústria do tabaco e infelizmente para o resto do mundo, no começo do século XX uma população disposta a fumar surgiu. Soldados da Primeira Guerra Mundial. Esses soldados viam a morte de perto todo dia. Os efeitos de saúde do cigarro eram a menor das suas preocupações. Tanto é que enviar cigarros para soldados virou uma prática comum, uma tática de propaganda das empresas que produziam cigarros. E essa tática se pagou. Os soldados que sobreviveram continuaram fumantes pro resto da vida. E aqui entra um ponto-chave sobre a tática de Armadilha, hein? propaganda da indústria do cigarro. Eles só precisam que você fume algumas poucas vezes. A nicotina no cigarro é extremamente viciante, e basta contato com ela algumas poucas vezes que vai ser muito difícil de parar. É como diz aquela velha piada: parar de fumar é fácil. Eu mesmo já parei de fumar algumas vezes. Então a pergunta-chave para as empresas de cigarro era: como fazer você fumar? A resposta foi uma das campanhas de marketing de maior sucesso da história. E o truque não era uma propaganda só. O modus operandi era fazer várias propagandas calculadas especificamente para cada recorte social, e especialmente grupos que ainda não fumavam tanto. Por exemplo, em meio a uma época em que mulheres fumarem era mal visto, várias das empresas de tabaco associaram fumar com o movimento de libertação feminina das sufragistas. Isso incluiu propaganda chamando o cigarro de a tocha da liberdade. Eles também usaram táticas parecidas para lastrar o consumo e vício em tabaco em comunidades negras e em todo tipo de minoria. No Brasil, tinha até campanha que mirava exclusivamente os vascaínos. E ao mesmo tempo, outras propagandas tentavam associar fumar com luxo e elegância, para validar o hábito de fumar entre as populações mais ricas e de classe média. Não importa quem você era, nem o que você fazia da vida, existia uma propaganda tentando te dizer que fumar deveria ser parte da sua identidade. As marcas até tinham propagandas voltadas para conquistar a atenção de crianças com mascotes de marca, tipo o John Cannell, que com certeza vai me dar pesadelos essa noite. Olha pra cara dele. Fumar virou um hábito tão amplamente aceito que cigarros entravam nos pacotes de ração dos soldados da Segunda Guerra Mundial. A indústria do cigarro estava nas alturas, e quem se beneficiava dela sabia que só existia uma ameaça a esse sucesso: o fato de que cigarros causam câncer.
No começo dos anos 50, a conexão entre fumar e cânceres de pulmão e garganta estava ficando bem clara para institutos de saúde ao redor do mundo. Essa conexão entre cigarros e uma das doenças mais terríveis da história da humanidade era uma ameaça existencial para a indústria do tabaco como um todo. E foi para combater a verdade que a indústria do tabaco contratou o marqueteiro John W. Hill, o maior empresário de relações públicas dos Estados Unidos no início da década de 50. O Hill inventou várias táticas desonestas para ajudar a te enganar. E várias delas funcionam muito bem. E aproveitando esse gancho horrível, eu só queria dizer que eu não faço como o Rio e que essas camisetas que eu uso nos vídeos são feitas por mim e pela minha equipe com muito carinho. E elas estão com câncer. Então o Rio encontrou e recrutou a minoria que ainda era cética sobre esses resultados, muitos que inclusive eram fumantes. Usando o dinheiro da indústria do tabaco, ele começou a patrocinar pesquisas de cientistas céticos entre a relação de cigarro e câncer. Ele até chegou a criar um instituto do tabaco, que tinha como uma função explícita lembrar o público de que não existe conexão comprovada entre cigarro e câncer. O que é uma mentira. Mas como a renda dos pesquisadores associados estava ligada ao hábito de fumar, eles tinham interesse em descartar a ligação entre cigarro e câncer. Então sempre que uma reportagem ou notícia ia ao ar falando da relação entre cigarro e algum dano para a saúde, o Rio oferecia um dos seus especialistas para criar a ilusão de um debate que não existia. Então na cabeça das pessoas, a relação entre cigarros e danos à saúde não era concreta, ela não estava comprovada. É mais ou menos o que acontece aqui na política, né? Eles pagam os marqueteiros para tentar encobrir toda a vigarice, né, que eles fazem na prática e trazê-las ali como pessoas boas, né, vamos dizer assim, como uma salvação. Mas ela estava comprovada pela ciência. Essa história só acabou nos Estados Unidos quando a indústria como um todo foi alvo de um processo gigantesco, que resultou em leis que limitam a capacidade da indústria de realizar práticas como essas. E outros países também implementaram legislações similares. Mas a mensagem aqui é clara. Tudo que as marcas de cigarro queriam era fazer você fumar algumas poucas vezes. Não importava que tipo de mentiras elas precisavam contar para isso. Porque se as empresas conseguissem mudar a sua opinião sobre cigarro, a própria nicotina mudaria sua mente. Você acende um cigarro e inala. O fogo evapora uma série de substâncias químicas que descem até os seus pulmões. De lá, uma delas, a nicotina, entra na sua corrente sanguínea e rapidamente se espalha por todo o seu corpo, incluindo seu cérebro. E uma vez no seu cérebro, a nicotina se liga aos receptores colinérgicos nicotínicos, que liberam uma série de neurotransmissores como a dopamina, que eu explico melhor nesse vídeo. Como resultado dos efeitos da nicotina, você sente um alívio temporário e uma leve excitação. Com o uso repetido, a nicotina libera cada vez mais dopamina e marca o seu sistema de recompensa como um hábito positivo, que gera sensações boas. E algumas outras substâncias no cigarro também reforçam esse efeito viciante, atuando nas enzimas responsáveis por degradar a dopamina. O resultado é a dependência química da nicotina. Em outras E como, né? Dizem que a nicotina é um dos itens que mais causam dependência no mundo. palavras, alguém acabou de virar um fumante. Esse Mais do que até drogas, viu? hábito está associado a inúmeros danos à saúde, como aumento da chance de inúmeros cânceres, aumento na chance de problemas cardiovasculares e toda uma série de outros problemas de saúde que as caixinhas de cigarro hoje são obrigadas a te mostrar. Mas sabe o que não tem nenhum alerta desses? Esse vape com sabor de morango com tutti-frutti. Mentira, isso daqui é só um pendrive mesmo. Eu só não queria ser desmonetizado. E agora eu tenho uma pergunta pra você responder nos comentários. Você já ouviu alguém dizer que o vape é melhor do que o cigarro? Eu já, algumas vezes. Mas antes de explicar se isso é verdade, eu preciso falar de uma última estratégia de marketing usada pela indústria do tabaco que eu ainda não falei nesse vídeo, que é a ideia de produtos com dano reduzido. Diversas das inovações feitas em cigarro, como a adição de filtro ou sabores mentolados, tinham como objetivo combater a associação de cigarros com problemas de saúde. E o mesmo é verdade para versões light desses produtos. Cigarros light, que só causam câncer light. Versões alternativas de cigarros foram criadas para criar a ilusão de que existiam opções mais seguras de fumar. Mas isso nem de perto era verdade. Não existia nenhum tipo de pesquisa séria validando a redução de dano desses produtos quando eles foram lançados. Eles apenas serviam como mais uma porta de entrada ao consumo de nicotina. E tudo o que você precisa é consumir nicotina algumas vezes para virar um cliente fidelizado. Cigarros eletrônicos não foram criados dessa mesma forma. Inicialmente, a ideia deles era mesmo ser uma ferramenta médica. Só que, na prática, os cigarros eletrônicos não se tornaram tão diferentes dos cigarros light. Existe um esforço ativo por parte das marcas de cigarros eletrônicos para distanciar esses dispositivos dos cigarros convencionais e associar o produto com uma identidade jovem e descolada. A ideia é comunicar que fumar é normal e que fumar vape nem faz tanto mal assim. O que, mais uma vez, é uma mentira. Um vape é um aparelho que aquece um líquido transformando em um aerosol que você inala. A forma externa do vapor é bem variável, mas o mecanismo de ação é sempre esse. É a evaporação de químicos de forma líquida para gasosa. E dentro desse líquido nós podemos encontrar várias coisas. Por exemplo, tem glicerina e propilenoglicol, químicos que ajudam a formar a nuvem de fumaça. E às vezes tem flavorizantes e aromas para dar aquele sabor de morango de Chernobyl. Também tem a tão famosa e tão controversa nicotina, que é a principal responsável pela dependência química, como eu já expliquei. E aqui entra um ponto importante sobre a nicotina. Os vapores podem ter até 5 vezes mais nicotina do que um maço de cigarros. Um estudo recente mostrou que as concentrações de nicotina no organismo de pessoas que usavam cigarros eletrônicos há apenas um ano chegaram a ser até 6 vezes superiores às de pessoas que fumavam 20 cigarros por dia. Além disso,
Eu vou fazer só um adendo aqui com relação ao nível de nicotina, né? Porque esses vape, né, ou pod, que são os menores aí, conforme ele mostrou na foto, eles possuem nicotina e sal, que é uma nicotina mais concentrada. O que que eu acho por experiência própria que pode gerar o aumento da nicotina no organismo é a quantidade de vezes que você utiliza. Diferente do cigarro, onde a pessoa tem toda uma questão social, ela tem que parar, ela tem que sair do local que ela está para ela poder estar fumando o seu cigarro. O vape é algo mais sociável, então a pessoa, eu brinco que ela dorme e acorda fumando vape, então já fica do lado da cama, ela dá um trago antes de dormir, quando acorda a primeira coisa que procura acaba sendo o cigarro eletrônico. Isso faz com que pessoas utilizem muito mais do que o cigarro. Isso acaba sendo um veneno. Eu falo por experiência, eu utilizei cigarros eletrônicos aí por cerca de 4 anos e um dos itens que mais me pegava era a quantidade de bafuradas, de vezes que você leva ele até a boca e utiliza. Isso, conforme a quantidade começa a te fazer mal, a te causar uma perca de ar. Beleza? Vamos seguir. Muitos cigarros eletrônicos usam sais de nicotina em vez de nicotina comum. Esses sais têm um pH mais baixo, o que faz com que doses altas de nicotina sejam inaladas com mais facilidade, causando menos irritação na garganta. Isso estimula o aumento do consumo de nicotina, aumentando também a dependência. Ou seja, por parecerem causar menos danos, eles talvez sejam mais perigosos. Outra grande diferença é a total falta de controle sobre o que exatamente vai na maior parte dos vapes de consumo popular. A American Industrial Hygiene Association alerta que os cigarros eletrônicos liberam substâncias químicas e partículas que ainda não foram totalmente estudadas quanto aos riscos para a saúde. E isso explica os biomarcadores de chumbo e urânio que já foram encontrados na urina de adolescentes que fazem o uso do vape. Em humanos ainda não se Isso eu vejo como um problema, sabe? Porque se o problema que a indústria, eh, vamos dizer, traz, que a gente não sabe o mal que causa ou os itens que possuem ali, por isso deve ser proibido, por que não proibir o cigarro que tem itens que a gente sabe o mal que causa? Então, acredito eu, até um pouco de teoria da conspiração, que existe muito dinheiro envolvido nisso, né? Porque você imagina uma pessoa que fuma um maço de Marlboro todos os dias durante a tua vida inteira, né? Quanto que ele já não deu de dinheiro ali para aquela empresa ali que produz o cigarro. E a partir do momento que ele para, a chance dele voltar para o cigarro de papel, né, como dizem ela, acaba sendo mínima. Tá acabando a memória aqui da câmera. Se vocês estiverem gostando desse tipo de vídeo, comenta aí para a gente poder trazer a parte 2 e trazer mais vídeos dessa forma. Beleza? Vamos seguindo aqui. se conhece o potencial de câncer dos vapes, mas todas as evidências indicam que sim, vapes também causam câncer. Nós só precisamos esperar tempo suficiente para conseguir coletar esses dados. O verdadeiro problema é que vapes são uma caixinha de surpresas. Eles são tipo uma caixa de Pandora contendo substâncias tóxicas como metais pesados. E até por ser recente que o vape é uma ameaça tão grande. A indústria que produz cigarros convencionais é extremamente controlada e regulamentada para evitar que cigarros sejam ainda piores, ou que alcancem públicos especialmente vulneráveis como crianças e adolescentes. Mas é justamente para atrair esse público-alvo que vapes têm sabores chamativos. Associar vape com algo maneiro nas redes sociais é a versão moderna de tentar vender cigarro para crianças. Eu disse que essa história rimava. Inclusive, a estratégia de viciar os consumidores mais jovens possíveis tem um nome bem adequado, que é a estratégia do berço à cova. E a ideia é viciar pessoas o mais cedo possível nas suas vidas para que elas fiquem quimicamente dependentes do produto pelo maior tempo possível. Da mesma forma, vapes são feitos para parecerem inofensivos e atrativos para um público que literalmente não tem o cérebro completamente desenvolvido. Inclusive, o uso de cigarros eletrônicos no Brasil cresceu muito rápido. Mais de 4 milhões de brasileiros já utilizaram cigarros eletrônicos, um aumento de 8 vezes em relação a 2018. E os adolescentes são atingidos por esse aumento no uso de vape. Quase 1 em cada 5 adolescentes entre 13 e 17 anos já experimentaram cigarros eletrônicos. E aqui existe uma relação curiosa entre tabagismo e o aumento do uso de cigarros eletrônicos. Enquanto o uso dos cigarros eletrônicos aumentou entre jovens nos últimos 5 anos, o inverso aconteceu com cigarros convencionais. Mas ainda não se sabe se o maior uso de cigarro eletrônico do que o uso de cigarro convencional entre adolescentes levará a quedas sustentadas no tabagismo entre adultos. Talvez cigarros eletrônicos sejam só a nova porta de entrada do tabagismo. Só o tempo vai. Discordo totalmente. É isso daí porque ah, você falar que a pessoa começa utilizando cigarro eletrônico e depois parte para um cigarro convencional, eu acho que
são formas diferentes de absorção de nicotina, totalmente. Eu, por exemplo, por mais que eu tenha fumado aí por mais de uma década, eu não gostava do gosto do cigarro. E quando eu estava utilizando do pod, do vape, quando acabava, eu não sentia vontade de fumar o cigarro. Por diversas vezes acabava a bateria ou algo do tipo, eu esperava até poder repor, mas não utilizava o cigarro porque eu não gostava do cheiro, não gostava realmente da pegada ali do cigarro, né? O vape ele acaba sendo diferente, uma vez que ele não tem a queima como no cigarro, ele é como se fosse o aquecimento justamente desses itens que foi dito aí, como o propileno glicol, e